Irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Lermos os versos de 35 a 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Senhor, é mais uma vez com alegria nos nossos corações que nos reunimos para Ti. Somos o Teu povo, aqueles que o Senhor comprou para si, por alto preço. Graças ao Senhor, porque podemos nos assentar aos Teus pés para ouvir a Tua voz. Senhor, que a minha voz seja tão semelhante à Tua nessa noite. Que os corações, a começar do meu, sejam intimamente tocados. Nós precisamos do Teu falar. Nós precisamos da Tua palavra mais do que do pão. Nós queremos ser edificados, preparados, aprontados para Ti. Então, nós precisamos que o Senhor nos dê suporte em tudo, Senhor. Nós somos tão necessitados, mas o Senhor é tão rico. Então, a nossa súplica é que o Senhor faça mais uma vez cumprir essa Tua palavra bendita, de que do nosso interior e também para o nosso interior, da parte do Teu trono, fluiriam rios de água viva. Abençoa o Teu povo, Senhor, com a Tua palavra. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Nós temos então estamos a finalizar este capítulo 18 de Lucas, e esse capítulo ele é finalizado com essa cena tão singela, tão notável, mais um encontro do Senhor com um cego mendigo que estava à beira do caminho. Irmão, é tão curioso nós observarmos, pelo menos é curioso, para não dizer muitas outras coisas, né? É realmente muito interessante quando nós observamos todos os registros que a Bíblia faz de encontros com as mais variadas pessoas que o Senhor tem. Então, ele se encontra com muitas pessoas. Mas o que me parece, e você tem toda a liberdade então para fazer suas considerações, mas o que me parece é que nas oportunidades como essa que estão aí diante de nós, em que o Senhor, ele se encontra com alguém tão necessitado, primeiro, tão necessitado, mas há um segundo aspecto muito importante, porque nós, aliás, na verdade, todos nós somos muito necessitados. Mas pode haver uma diferença entre nós. Nós podemos ter
clareza, convicção, ou sabermos que somos necessitados ou não. E daí, muita coisa vai acontecer. Porque quando o Senhor se encontra conosco, e então com todos aqueles que ele se encontrou aqui, ele absolutamente sabia com quem estava lidando. Ele sabia das necessidades com as quais ele se deparava. Homem espiritual que era, com percepção da parte de Deus, dirigido, guiado pelo Espírito de Deus. Então, ele sabia com quem estava lidando. Ele sabia quais eram as profundas necessidades. Mas quando nós olhamos para algumas pessoas com as quais o Senhor encontra, nós temos que reconhecer que elas definitivamente não sabiam que estavam necessitadas. Mas não é o caso de Bartimeu. Essa cena é uma cena de alguém que estava em profunda necessidade e que, por causa do seu clamor e também da sua resposta, nós podemos concluir que ele sabia que era muito necessitado. Ele sabia que tinha grande necessidade. Então, ele tomou uma atitude. E que o Senhor, nessa noite, nos ajude para que nós também saibamos, em todos os aspectos, que estamos sendo abençoados, ou seja, o Senhor tem nos dado da sua parte, mas também nós temos grande necessidade de receber, de sermos enriquecidos, de recebermos da parte dele. Então, o registro que nós temos aí é esse. Nós já dissemos e precisamos nos lembrar aqui que essa cena ela acontece logo depois de o Senhor Jesus falar claramente para os seus discípulos a respeito da sua morte, da sua cruz. Ele estava a 1 semana da cruz. Então, eu gostaria de te começar com uma pergunta, irmão. Quando nós sabemos que daqui a 1 semana nós vamos passar por uma cirurgia, por exemplo, como que fica o nosso estado? Como que nós passamos essa última semana? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Como que o nosso ser reage quando nós sabemos que vamos passar por um processo cirúrgico, por exemplo, é o que me ocorre aqui. Mas podem ser muitas outras situações, não é? Mas agora, nós estamos olhando para um homem que sabia que há 1 semana ele ia passar pela cruz do Calvário. Ele ia passar pela morte. Ele ia adentrar a morte sem temê-la. Mas ele sabia que haveria uma grande e misteriosa separação dele e do seu pai. Então, ele está a 1 semana desse evento crucial, trágico. Há 1 semana. E o que nós podemos ver é que o registro mostra para nós qual era o seu estado. Ele é homem, lembre-se, irmão. Nós estamos olhando para um homem que está passando por todas essas angústias e que sabe o que lhe sobrevirá. Mas o seu estado permanece inalterado em muitos aspectos. E assim nós vamos observar, mas com muitas outras características preciosas que nos ajudam tanto. Porque nós precisamos tanto do suporte e das pisadas desse homem que trilhou esse caminho. Quando em angústias, como ele reagiu, como ele tratou com as pessoas, como ele falou, como estava o seu ser. Como ele reagiu a todas essas angústias, perturbações que naturalmente sobrevêm aos homens quando eles estão, de alguma maneira, preparados para momentos difíceis. Então, o Senhor Jesus está nesta hora. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que esse episódio acontece num lugar especial, na cidade de Jericó. Eu gostaria de citar 2 referências para você que são importantes para que nós então comecemos a partir daí. Irmão, você sabe que Jericó foi a primeira cidade conquistada pelo povo quando em entrada na terra da promessa, na terra de Canaã.
A primeira cidade que eles enfrentaram, que foi conquistada e que era uma cidade muito fortificada, não é? Toda criancinha que nós falamos sobre Jericó, do que eles lembram? Das muralhas de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, muito forte, né? Então nós sabemos o que aconteceu. O Senhor apareceu para Josué, naquela visão tremenda que Josué teve, aquele da parte do Senhor. Josué se assusta, é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Então o Senhor diz para ele, eu sou do exército do Senhor, e eu já te entreguei Jericó, seus príncipes e tudo que há na cidade. Então nós sabemos, isso está em Josué capítulo 6. Quando você lê o capítulo 6 de Josué, você vai ver que Jericó foi conquistada, não é? Foi preservada apenas uma família daquela cidade, não é? A família de Raabe. Lembra, irmão? Quando você vai até o final do capítulo 6 de Josué, você tem da parte do Senhor uma palavra, através de Josué, uma palavra de juízo contra Jericó. E a palavra de Josué contra Jericó, uma palavra do Senhor, é dito por Josué assim, que todo o povo repetisse que aquela era uma cidade, então, amaldiçoada. E que aquele que se dispusesse a reedificar Jericó, pagaria, quando lançasse os fundamentos, quando lançasse os primeiros alicerces ali, pagaria com a morte do seu filho, do seu primogênito. E quando ele lançasse o arremate, finalizasse, então ele pagaria novamente com a morte de mais um de seus filhos. E isso, então, foi profetizado por Josué, homem de Deus. Quando você vai, para você ter a referência, isso é Josué capítulo 6, verso 34. Quando você vai para o desfecho dessa profecia, 450 anos depois, período dos reis, 1 Reis 16. Então, nos dias do contexto do profeta Elias, irmão. Porque o capítulo 17 de 1 Reis vai nos trazer o registro, então, a respeito de Elias, o tesbita. Quando você olha para o capítulo 16, final, os últimos versos do capítulo 16 de 1 Reis, o que nós temos lá? Nós temos a reedificação de Jericó, nos dias de Acabe, um rei perverso. Quando Jericó vai ser reedificada, então aquele que toma frente na reedificação, ele perde seus 2 filhos nos fundamentos e também perde no arremate, na finalização daquela reedificação. Por que estamos dizendo isso? Porque agora, aquele que é a graça, a misericórdia e aquele que é capaz de tomar sobre si todas as maldições, ele está diante, na porta, daquela cidade amaldiçoada. E agora, ele vai tocar um morador, e não somente um, ele vai se encontrar com 2 moradores daquela cidade. E ele vai tocar as mazelas daquela cidade abençoada. Então agora nós temos o Senhor, gracioso, tocando para curar aqueles amaldiçoados de Jericó. Por aquele único capaz de levar sobre si todas aquelas dores. E ele estava a 1 semana de completar essa sua obra redentora. E então, o registro começa dizendo para nós que essa primeira cena ela se dá com Bartimeu fora da cidade. E esse então é o primeiro passo. Há 1 semana ela acontece. Lembre-se, irmão, não se esqueça disso. Ele está a 1 semana da cruz. E o que nós temos mais nesse contexto? Nós temos o registro de um cego, mendigo, à beira do caminho,
Nós vimos que o registro de Lucas, você não tem a palavra mendigo, mas Marcos e Mateus, no registro similar, vão nos dizer que ele, além de cego, era mendigo e estava à beira do caminho, uma condição deplorável, né? Em todos os aspectos. Cego, mendigo e à beira do caminho. Mas há um destaque aí para nós de uma forte persistência. Independente de tudo e de todos. O relato é que há uma persistência notável nesse que estava nessa condição tão deplorável. O que ele viu, irmão? O que aconteceu no coração desse homem? Por que se abriu um canal para que então, da parte de Deus, na pessoa do seu filho, se manifestasse sua misericórdia, seu poder curador? O que nós vemos é o registro de um persistente cego que gritava, que era repreendido pelas pessoas para que parasse, e o que o texto diz é que eles mandavam ele parar e ele cada vez gritava, clamava mais. Cada vez gritava mais, persistente. E com isso, o que ele consegue? Ele consegue parar o Senhor Jesus. Ele consegue, de alguma maneira, atingir os ouvidos do Senhor. Ele consegue que aquela sua atitude persistente, que ignorava os pedidos para que ele parasse, ele consegue que aquilo vá aos ouvidos. Irmão, imagina comigo, nós estamos falando de uma multidão. O que é dito para nós é que o cego ouviu o tropel da multidão. Então, nós estamos falando de uma cena muito barulhenta, ao ar livre, fora da cidade. O Senhor andando, uma multidão acompanhando, nós não sabemos quantos estavam, né? Mas o registro é de uma multidão. Então, algo muito barulhento. Esse cego gritava mesmo. E esse grito, esse clamor, e não importa que para nós a altura, embora a minha impressão é que ele tenha gritado com toda a sua força do seu pulmão, mas não importa a altura, importa é quem estava passando e a sensibilidade desse que passava, que foi capaz de capturar aquele gemido, aquele clamor. E esse é o nosso Senhor. Ele é tão diferente de todos os outros. Irmão, todos os ouvidos que estavam ali, quem tinha uma certa importância e achava que tinha alguma autoridade, que ouviu esse clamor, estava mandando ele se calar. Mas tinha um ouvido ali que agiu absolutamente diferente. E que falou, tragam ele aqui. Esse é o Senhor Jesus. Que homem notável, que homem singular, que homem sensível em todas as necessidades. Lembre-se, irmão, quero fazer uma rememoração aqui. Nós lemos Isaías capítulo 50, em que pela profecia de Isaías nos é dito que o Senhor Jesus andou com confiança, sem se confundir, pelo auxílio do Pai, fazendo do seu rosto uma pedra. Lembra, irmão? Fazendo do seu rosto uma pedra. Ainda que o seu rosto estivesse como uma pedra, o seu coração estava sensível. Que Senhor maravilhoso, que homem é esse? Ainda que o seu rosto estivesse como uma pederneira e no seu semblante todos pudessem reconhecer sua intrépida decisão de ir para Jerusalém e sofrer, seu coração estava absolutamente livre e sensível. E ele foi capaz de ouvir aquele clamor. E então, eu gostaria de fazer destacar 3 pontos para nós. O primeiro, todos relacionados a essa cena, o nosso encargo é apenas olhar para esses versículos nessa noite. Então, primeiro, porque nós temos muitas lições preciosas. Então, a primeira distinção que eu gostaria de fazer aqui é que nessa cena nós temos uma revelação da atenção, e ouça com cuidado as palavras, irmão. Nós temos uma revelação da atenção e da empatia do Senhor Jesus no momento em que ele estava mais conturbado.
Pense sobre isso. No momento em que o Senhor estava mais conturbado, a cruz lançava sua sombra sobre ele. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que havia uma movimentação das trevas. Ele estava preparado, armado desde o seu semblante para a intensa batalha da cruz. Ele estava trilhando um caminho de grande, ferrenha oposição. E mais, sozinho. Ele tentou compartilhar isso com seus mais chegados. E o que a Bíblia diz? Eles nada compreenderam. Eles não puderam perceber o que ele dizia. Então esse homem estava trilhando a sua senda sozinho, irmão. Lembre-se, a angústia, a intensidade, a importância dessa hora, só ele percebia. Ele estava sozinho. E nessa hora em que ele estava sozinho, eu gostaria que você e eu, nós pensássemos juntos. Irmão, se havia um momento, durante a vida desse homem, que ele poderia estar, de alguma maneira, que ele poderia estar alheio a coisas externas. Que ele poderia estar especialmente incapaz de perceber gritos de necessidade. Se havia um momento, esse era o momento. Você concorda? Porque ele estava aos pés da cruz. Então, se havia um momento, se nós podemos dizer que se havia um momento para não perceber nada, para não estar discernindo, para não estar percebendo, para não se preocupar, para dizer, olha, deixa que outros se preocupem com esse cego mendigo à beira do caminho. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas glórias ao Senhor. Esse não é o Senhor. Graças ao Senhor, por mais terrível que fosse a sua hora, por mais tremenda que fosse a sua hora, o seu coração permanecia livre, absolutamente livre de si mesmo. Que homem é esse, irmão? Porque nós somos tão presos em nós mesmos. Nós somos tão voltados para nós mesmos. E essa é uma diferença tão grandiosa entre ele e nós. Porque ele é um homem tão livre de si mesmo, tão pronto para curar, tão pronto para acalmar. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. E o que nós vemos então é essa notável situação. Então aqui eu queria te fazer uma pergunta. Pense comigo. O que nós podemos dizer? Será, irmão, que o Senhor Jesus, quando exerce esse poder para curar Bartimeu, para atender Bartimeu, será que ele teve algum alívio das suas angústias? Será que houve no coração do Senhor algum tipo de alívio para essas angústias, dessa tristeza iminente que ele estava para viver? E essa é uma pergunta para a nossa meditação. Como que se dava no coração do Senhor? Nós vamos responder essa pergunta com uma nota e também com um texto. Mas eu gostaria que você considerasse mais comigo, porque aqui nós temos uma tremenda lição para nós. Porque o Senhor, sabendo que ele passaria pelo que passaria, ele ainda assim decidiu parar, ouviu o cego, decidiu parar para então atender Bartimeu. Então, isso para nós já chama muita atenção. Sabe por quê, irmão? Porque os especialistas em comportamento, eles dizem que, na grande maioria das vezes, nós somos muito mais egoístas nas tristezas do que nas alegrias. Geralmente, nosso egoísmo se aflora no seu nível máximo nas tristezas. Muito mais nas tristezas do que nas alegrias. Então nós estamos vendo um homem em um momento de tristeza. Um momento em que ele passaria, sabendo que passaria pela morte.
E ainda assim, pensa nisso, irmão. Ele decide parar para atender um cego, que estava todo mundo mandando ficar quieto, para atender um cego, mendigo, à beira do caminho. Ele não era o cego filho do imperador. Ele era o cego mendigo à beira do caminho. Então o Senhor decide parar para atender Bartimeu. Irmão, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos de alguma maneira pressionados por tristeza, geralmente, quais são as nossas palavras? Como nós reagimos? Como que nós falamos? Geralmente nós dizemos assim: enquanto eu estiver com esse peso, eu não quero pensar em mais nada. Não é assim? Enquanto eu estiver vivendo essa angústia, eu não vou fazer coisa alguma. Enquanto eu estiver vivendo essa hora intensa, eu não quero me preocupar com os outros. Geralmente, é assim que nós fazemos. É assim que nós reagimos às tristezas. Mas o que nós estamos vendo aí é que o Senhor fez outra coisa, né? Quando nós estamos em grande luta, irmão, trabalho cristão, atender às necessidades, gritos de necessidade de irmãos, nós estamos em grande tristeza, o que nós dizemos? Isso é para outros. Agora não é a minha hora. Agora eu não quero saber de nada disso. Mas não foi isso que o Senhor fez. O Senhor estava em grande angústia. E ainda assim, Ele decidiu deixar para nós pisadas muito claras sobre isso, para nós sabermos como reagir. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. Mas, lembrem-se, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês irão passar por aflições. Não é privilégio de alguns, mas é sem dúvida nenhuma a vida normal de todos. Sofrimentos iguais aos vossos têm se confirmado em toda a irmandade. Então, que o Senhor nos ajude a compreender, segundo suas pisadas, como se lida com os sofrimentos em momentos de angústia. Como nosso ser reage. Porque o ser desse homem está reagindo aqui e o Senhor não vai fazer isso. Então lembre-se, qual é a pergunta que fizemos? A pergunta é: o Senhor Jesus, quando exerceu esse poder curador, quando exerceu essa empatia, quando decidiu dar atenção e empatia, irmão, empatia é diferente de simpatia. Simpatia é algo mais superficial. Aquele que se simpatiza com alguém, ele pode até dar uma palavra de instrução para alguém que ele simpatizou. Agora, empatia é diferente. Empatia é você chegar e ver que a pessoa está com o sapato apertado, colocar o sapato dela para ver o que ela está sentindo. É compreender o que está acontecendo com a pessoa. Isso é empatia. Empatia é algo que nós precisamos aprender no Senhor. Não são características humanas apenas, mas nós precisamos aprender aquilo que da parte do Senhor nós vemos nesse homem. Esse homem foi alguém que decidiu dar atenção e empatia para alguém que estava em terrível necessidade, em grande necessidade. Então a pergunta é, quando ele exerce esse poder, houve algum alívio no seu coração? Houve algum alívio para ele nessa tristeza iminente? Então, eu gostaria de te responder com uma consideração e também com um texto. A consideração é que, pela influência do bendito Espírito Santo, homem cheio do Espírito, pela influência do Espírito Santo, ele compreendeu, e nós precisamos compreender, que não há conforto maior nas nossas tristezas do que nos envolvermos com as tristezas dos outros e aprendermos a levar os fardos uns dos outros. O Senhor Jesus compreendeu isso. E esse é um texto precioso de Paulo em Gálatas. Abra, por favor, Gálatas 6, porque nós precisamos ler o texto. Gálatas 6, veja o que Paulo vai ensinar aí aqueles que estavam vivendo grande
disputa, dificuldade, Paulo chega a dizer para eles, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão se mordendo. O que está acontecendo? E olha o remédio, dentre muitos outros, nessa carta magnífica, que Paulo vai apresentar para os Gálatas. Ele diz para eles, vocês foram chamados para viver uma vida no Espírito. E vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne? Eu tenho dado a vocês um caminho. Por aquilo que o Senhor ministrava através de Paulo, ele os estava encorajando a viverem uma vida no Espírito. Então o que nós vemos agora? Nós vemos o Senhor Jesus cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Sob influência do Espírito. Em grande tristeza. Tristeza dele, pessoal, cálice que ele levaria sozinho. Mas ele decidiu se envolver com as tristezas de outro. E aprender e demonstrar e trilhar para que nós aprendamos um caminho excelente de levarmos as cargas uns dos outros. Irmão, você se lembra que quando Paulo vai falar sobre amor aos Coríntios, deixa o texto aí, nós já vamos ler. Quando Paulo vai falar sobre amor aos Coríntios, no capítulo 13, ele encoraja aqueles coríntios a perceberem que a questão estava em que tudo que nós fizermos precisa ser segundo, mediante, por influência, por poder, por derramar do amor de Deus nos nossos corações. E que não adianta nem mesmo entregar a própria vida para ser queimado. Você pode ir nos níveis mais elevados que a natureza humana pode oferecer, que a sua própria vida. Sem amor não vale nada. É o que ele diz. E o que nós estamos vendo nesse homem bendito é amor que jorra, irmão, na sua expressão mais excelente, sem que tristeza nenhuma, sem que autopreservação nenhuma pudesse reter e conter. Ele então derrama seu amor sobre alguém que estava absolutamente precisado desse amor. Compreende, irmão? Esse é o nosso Senhor nos ensinando a levar as cargas uns dos outros. Então, Gálatas 6, verso 2 diz assim: levai, irmão, essa palavra aí é uma palavra especial, a palavra grega aí é pegar com as mãos. É dar suporte mesmo, é pegar junto, é ajudar a carregar. Levai as cargas, e aí a palavra carga fala de um fardo, um pacote muito pesado, que precisa de ajuda para carregar. Bartimeu estava quase que esmagado por esse fardo pesado. Ele precisava de ajuda, os religiosos estavam ali. As pessoas que estavam, de alguma forma, seguindo naquela comitiva, estavam ali. Ninguém se dispôs, nem mesmo com um dedo, a ajudar. Você se lembra que o Senhor fala a respeito dos fariseus? Ele diz, vocês atam fardos pesados, colocam sobre as costas dos outros, e vocês não estão dispostos a ceder nem 1 milímetro da força de vocês para ajudarem eles a carregar os fardos. E o Senhor vai fazer absolutamente o contrário. Ele vê um cego mendigo à beira do caminho com um fardo esmagador. E o que ele faz? Ele coloca suas mãos debaixo do fardo pesado e se envolve para levantá-lo. Então, se você seguir o texto, você vai ver que o texto fala não somente da responsabilidade quanto aos fardos pesados que nós precisamos aprender a levar uns dos outros. Tristezas, irmãos, são fardos pesados. E então, o Senhor decidiu se envolver com essa tristeza de Bartimeu. Se você continua o texto, ele diz, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Que coisa, não é, irmão? Nós estamos aqui, o apóstolo, depois daquilo que foi praticado pelo Senhor Jesus, ele está dizendo, olha, você se lembra de Bartimeu? É como se ele dissesse, você se lembra de Bartimeu? Lá, a lei de Cristo estava sendo praticada à vista de todos os homens.
ele estava pregando com a própria vida o que é levar as cargas uns dos outros. Que maravilhoso, que homem maravilhoso, cheio do Espírito, levando as cargas de Bartimeu. E então, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu trabalho, o seu labor, ou então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. A palavra grega aí é um pequeno pacote. A palavra para fardo aí é diferente de carga lá. Carga lá é um grande peso. Fardo aqui é um pequeno pacote. Cada um de nós tem um pequeno pacote a levar. Mas todos nós temos fardos a dividir. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Essa lição. Qual o caminho para que então sejamos instrumentos para levar os fardos uns dos outros. O Senhor seguia com aquele rosto absolutamente firme, como uma pedra, mas com o seu coração suficientemente livre para atender Bartimeu. É impressionante. Porque enquanto, por um lado, nós tínhamos na sua face aquela resolução destemida, ninguém poderia impedi-lo, mas nós temos um clamor que então o faz parar. E esse, então, pode atender a Bartimeu. E esse é o primeiro ponto, então. A atenção e a empatia do Senhor Jesus em um momento tão conturbado, de tanta angústia. O Senhor Jesus para atender a um necessitado. Agora, vamos para o segundo ponto. O segundo aspecto é que essa cena, e por favor, não desmarque então Lucas 18, essa cena, ela registra para nós, ela é um exemplo concreto do poder do clamor sincero. Pense nisso, irmão. Ela é um exemplo para nós do poder de um clamor sincero. Então vamos meditar juntos um pouco a respeito disso. Porque é exatamente isso que aconteceu. Nós temos um cego que clama sinceramente, com seu coração sincero, e o poder desse clamor foi tal que o Senhor Jesus parou. Irmão, nenhum inimigo poderia detê-lo. Nenhuma circunstância poderia detê-lo. Nem mesmo um amigo, porque você se lembra que Pedro, por exemplo, dando sugestões carnais, Pedro chega a dizer para ele, nesse trajeto da cruz, não suceda isso contigo, Senhor. De modo nenhum aconteça isso contigo. Então, inimigos que pudessem tentar bloqueá-lo, não poderiam. Circunstâncias não poderiam. Amigos com sugestões carnais também não poderiam bloquear, impedir o Senhor. Mas há um clamor genuíno e sincero fez com que o Senhor parasse. E é isso que está então registrado aí para nós. Um clamor de necessidade em meio a tanto barulho alcançaram os ouvidos do Senhor. E aqui nós precisamos de 2 salmos para então lançarem um pouco mais de luz sobre essa questão dos ouvidos do Senhor. Então vamos primeiro ao Salmo 18. Salmo 18. Não desmarque Lucas, lembre-se. E vamos ao Salmo 18 e depois ao Salmo 34. O Salmo 18, verso 6. Veja que versículo maravilhoso. À luz dessa cena. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Olha as expressões que aparecem aí, irmão. Se elas não são exatamente as expressões de Bartimeu. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei
gritei por socorro ao meu Deus, porque Bartimeu compreendeu isso. Bartimeu clamou ao Senhor com uma expressão messiânica, nós sabemos. Então, gritei por socorro ao meu Deus, eis que do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ora, irmão, esse homem é aquele homem imperturbável no seu ser. Nós estamos falando de um homem imperturbável no seu ser, que vivia paz, imperturbável. Um templo de Deus, o templo de Deus. E então, esse homem teve os seus ouvidos penetrados por um grito de socorro, por um grito de clamor. Os ouvidos do Senhor são atingidos. Salmo 34 agora, por favor, verso 15. Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Irmão, esses dois salmos, eles nos ajudam, eles nos garantem algo. Eu queria que você pensasse nisso. Esses dois salmos, eles nos garantem algo. Pense nisso. Eles nos garantem que os nossos clamores não são lançados a um céu vazio. Eles nos garantem que os ouvidos que estão a receber esses clamores não são surdos. Esses salmos nos garantem que os nossos clamores, eles não são lançados ao léu. E eles nos garantem mais, que mesmo diante do trono de Deus, onde há adoração permanente, ainda há lugar nos seus ouvidos para um grito de socorro. Que maravilha, irmão. Porque ele poderia estar absolutamente absorvido com todos os louvores e toda a adoração, que são permanentes diante do seu trono. Mas o que o salmista está nos garantindo é que nós jamais lançaremos clamores sinceros a um céu vazio. E jamais os nossos clamores não serão ouvidos por aquele que tem ouvidos atentos ao clamor dos seus. Graças ao Senhor. Que maravilhoso Senhor nós temos. Graças ao Senhor por esse amor que está pronto a se derramar individualmente. Que palavra preciosa, não é, irmão? Porque nós sabemos, são duas palavras antagônicas, individualmente, corporativamente. Embora elas tenham para nós um valor e uma preciosidade sem fim. Nós sabemos que o Senhor tem uma expressão corporativa, nós somos seu corpo, sua igreja, constituídos de muitos membros, um edifício, um corpo bem ajustado que cresce segundo a provisão de Deus. Que maravilha! Agora, isso não anula o fato de que esse que recebe no seu trono clamores individuais tem amor suficiente para derramar individualmente, ouvir clamores e atender necessidades individuais. Que maravilhoso! Esse é o nosso Senhor. E com suas características tão preciosas. Mais uma pergunta. Por que o Senhor parou para atender Bartimeu, irmão? Você já se perguntou por que ele parou? Nós podemos considerar, e certamente tem muito mistério nessa pergunta, para a nossa meditação. Mas eu gostaria de sugerir algo para você. Por que o Senhor para atender esse cego mendigo à beira do caminho? Porque ele percebeu e foi atraído. Ele percebeu e foi atraído por um pobre pecador. E isso, irmão,
está diretamente ligado àquilo que o Senhor Jesus é por essência na sua vinda como Verbo encarnado. Ele é o Salvador dos pobres e necessitados, de todos que estão em pecado e em necessidade. Ele é o Salvador. Então seu coração, de alguma maneira, foi atraído. Seu coração, sua percepção, seus ouvidos se ligaram naquele clamor individual de um pecador tão necessitado. E então se manifesta aquilo que ele é essencialmente, o nosso grandioso Salvador. E então ele demanda de si mesmo salvação para aquele cego, mesmo estando tão envolvido com a sua missão, mesmo estando tão absorvido por tantas tristezas que envolviam a sua hora, a sua missão, ele ainda encontrou tempo para parar e atender individualmente o Bartimeu e atendê-lo em cada uma das suas necessidades. Que maravilhoso, irmão. E o fato do Senhor atender individualmente a você, a mim, ao outro irmão, não vai deixar ninguém em falta. Porque o seu amor é suficiente. O seu amor é abundante. O seu amor é generoso. E o fato dele atender necessidades individuais não colocará ninguém em falta. Como nós sabemos? Você se lembra quando ele multiplicou os pães, irmão? Ele mandou que todos se assentassem. Alguns comeram antes dos outros e foram comendo, até que todos foram atendidos, porque o seu amor é suficiente para um, é suficiente para todos e é suficiente para sempre. Esse é o amor suficiente do Senhor. Ninguém passou falta, pelo contrário, eles ainda recolheram 12 cestos cheios de amor suficiente e de provisão. Que maravilhoso. Essa é a bondosa e generosa salvação provida no Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, que então foi atraída. Havia um imã, irmão, e o imã era um pobre pecador. E aquele pecador em necessidade, em grito de socorro, ele atrai aquela graça salvadora na pessoa de Jesus. E então o Senhor atende Bartimeu. E ele se dispõe a atendê-lo e a salvá-lo. Que maravilhoso, irmão. Você se lembra que Paulo, aos Efésios, quando falando a respeito da igreja, ele usa uma expressão linda a respeito de Jesus, porque ele diz que o Senhor Jesus foi dado à igreja e que ele é a plenitude que a igreja experimenta essa plenitude de Cristo e que ele é aquele que tudo enche em todas as coisas. Um amor que atende necessidades individuais, necessidades corporativas, todas as necessidades, sempre e sempre. Nada pode conter esse amor quando se depara com um pecador em sincero clamor, necessitado. Então, o Senhor se derrama. E esse é, então, o segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção. O poder que há num clamor sincero. Os ouvidos do nosso Senhor não estão fechados. Mas nós precisamos avançar um pouco mais para compreender esse clamor. Então, o terceiro aspecto que eu gostaria de te sugerir é que o poder que o Senhor confere, à oração da fé. Não somente ao clamor, mas sigamos. A esse clamor, a essa oração da fé, o Senhor confere um poder a ela. Porque foi exatamente o que aconteceu. O que o Senhor disse para ele? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O Senhor conferiu poder àquela oração da fé. Então aqui tem algumas coisas que
eu gostaria de considerar com você. Primeiro, irmão, é que está diante de você aí em Lucas capítulo 18, precisamente no verso 41, uma das tremendas perguntas que o Senhor Jesus faz nos evangelhos. Porque o Senhor realmente faz perguntas tremendas. Perguntas que, se não fossem feitas por Ele, sendo Ele capaz de respondê-las, de supri-las, ele seria um alienado. Porque o Senhor faz perguntas como essa aí, irmão, que são absolutamente tremendas. O Senhor, ele pergunta, o que queres que eu te faça? O Senhor, por exemplo, pergunta, porventura lhes faltou alguma coisa? Quereis também vós retirar-vos? Queres ser curado? São perguntas que esse homem faz. E nós estamos aí diante de uma dessas perguntas tremendas. O que queres que eu te faça? Agora, tanto o clamor quanto a resposta do necessitado expõe ou testemunha a qualidade dessa fé. Tanto o clamor quanto a resposta vão ser uma evidência, um testemunho da qualidade de fé, da qualidade dessa fé e do potencial salvador, curador que há nesse agarrar-se a Jesus. Porque é isso que é fé, irmão. E é literalmente o que Bartimeu fez. Ele não podia sair correndo e se agarrar ao Senhor porque ele era cego. Mas então ele se agarrou com os seus pulmões. E o Senhor parou. E ele então, agarrado ao Senhor, unido ao Senhor, ele ouve do Senhor uma pergunta. O que queres que eu te faça? Ele soube que era um nazareno. Ele clama para que esse filho de Davi, título messiânico, tenha misericórdia dele. Então ele clama àquele único que poderia derramar misericórdia e graça sobre uma situação que ninguém poderia mudar, fazer nada. Só aquele cheio de misericórdia. E então ele grita ainda mais. Essa expressão também fica marcada, não é? Quantos de nós, na nossa experiência de necessidade que temos, somos advertidos por alguns que não têm percepção do Salvador a quem nós estamos clamando, para que nos calemos. E quantos de nós que se calam e que permanecem calados em necessidade? Mas o que nós estamos vendo aqui é a qualidade da fé a qual o Senhor conferiu algo, poder. Poder para tocar, para tomar posse das riquezas que haviam nele, o Salvador. Então, ele gritava ainda mais. Que impressionante. Vamos nos lembrar agora de mais uma nota sobre essa fé e sobre esse clamor. Irmão, nós precisamos nos lembrar que quais são os limites dessa fé. E aqui nós precisamos de um texto para nos ajudar a compreender qual é o poder que o Senhor confere a essa fé. E quais os limites desse poder? Porque é poder ilimitado? Você clama o que quiser, do jeito que quiser, e ele vai realizar? É assim? Absolutamente não. Nós sabemos. Qual texto que pode nos ajudar aqui? 1 João, capítulo 5. Vamos tomar uma frase de João que vai nos ajudar aqui. 1 João, capítulo 5, veja o que ele diz. Verso 14. E esta é a confiança, porque o que diz para você é que o Senhor confere poder a essa oração da fé. Então veja como João vai falar sobre esse assunto. Ele diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que
se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Está aí o limite traçado, o limite espiritual da liberação desse poder que atua na fé genuína. Qual é o limite? Se pedirmos segundo a sua vontade, temos a garantia, a confiança de que Ele nos ouve. Que o Senhor nos ajude nisso para nós compreendermos esse caminho, irmão. Por quê? Porque nós precisamos progressivamente, a nossa resposta ao Senhor, ela precisa ser progressivamente: Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua. Nós precisamos aprender na medida em que nos relacionamos com Ele, porque nós temos muitas vontades. Nós temos a nossa vontade. Mas se nós avançarmos nesse caminho que compreende que aquilo que pedimos, Ele ouve segundo a vontade dEle, então há um caminho para nós trilharmos. Qual caminho? O caminho de conhecermos progressivamente qual é a sua vontade. E como isso é conhecido, irmão? É quando nós humildemente nos dobramos e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o caminho sobremodo excelente para se conhecer a vontade do Senhor. Do contrário, o que vai acontecer, irmão? Se nós não aprendermos esse caminho, nós podemos nos confundir achando que orar significa insistir com Deus. Ou que orar significa tentar impor para Deus os nossos desejos. Mas orar significa a nossa vontade, que via de regra, geralmente ela está aqui, irmão. A vontade de Deus está aqui. Não é nós orarmos e insistirmos, tentarmos impor para que a vontade de Deus venha para cá. Mas é nós orarmos para que a nossa vontade se harmonize com a vontade de Deus e se posicione debaixo da sua vontade. Esse é o caminho que o Senhor Jesus nos ensinou. Qual é o caminho, então, para o clamor da fé, para a oração da fé, para que seja conferida a essa fé o poder curador, transformador que Bartimeu experimentou? Seja feito conforme a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Recobra a tua vista. O que nós precisamos, então, para que essa nossa vontade se harmonize com a vontade de Deus? Porque, meu amado irmão, para nós já irmos encerrando, cada um de nós aqui pode se encontrar na condição de Bartimeu. E aqui eu queria te sugerir que Bartimeu estava literalmente cego, mendigo e à beira do caminho. Mas nós sabemos que cegueira, mendicância e essa alienação à beira do caminho tem a ver também com necessidades espirituais. Quantas vezes, por causa de desobediência, nós ficamos cegos? Quantas vezes, por obstinação, por incredulidade, nós permanecemos ou nos tornamos cegos, incapazes de perceber, de ver, e sem noção, sem percepção de que essa é a nossa condição, tropeçando nos próprios passos, tropeçando em tudo e em todos, cegos, achando que estão enxergando algo. Que o Senhor lance luz sobre nós para que essas coisas que podem, como nós fomos lembrados no domingo, essas moedas pequenas que podem estar sendo colocadas tão próximas dos nossos olhos, que estejam nos impedindo de ver claramente e nos levado a tropeçar aqui e ali. Então, cegueira é uma mazela espiritual. Que o Senhor nos ajude. Lance luz sobre nós e venha como esse Salvador
que ouve o clamor de socorro e que então se apresenta como aquele que é capaz de liberar seu poder curador. Mas não era só isso, Bartimeu era cego, mas também era mendigo, irmão. O mendigo é aquele que não tem condições de cuidar de si mesmo nas necessidades mais básicas. Que o Senhor nos ajude aqui. Como estamos? Qual é a nossa condição? Será que nós estamos em um ambiente onde nós, graças ao Senhor, sempre repetimos que há abundância de pão, que o Senhor tem sido generoso com o alimento e ainda assim estarmos fracos, mendigos espiritualmente falando, fracos, sem alimento? A palavra que nós recebemos entra por um ouvido, sai pelo outro, não passa pelo nosso ser, não é digerida, não gera saúde espiritual. Que o Senhor nos ajude para que não seja essa a nossa situação. Recebermos tanto, tanto, tanto e não conseguirmos comer, digerir, meditar na palavra, guardar a palavra, ler a palavra, compreende, irmão? Saborear a palavra ser para nós, como para com o salmista, como um favo de mel, doce, muito doce e preciosa. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim vigor e força. Então, qual é a nossa situação? Será que aqui dentro existem mendigos na acepção da palavra espiritualmente falando? Diante do Senhor com tanta provisão em mendicância. Mas não só isso, é dito que ele estava à beira do caminho, e isso fala de alienação, irmão. De alguém que está à beira, não está percebendo o que está acontecendo, está alienado. Não está percebendo o mover, não está respondendo ao mover do Senhor, não está conseguindo discernir a direção do Senhor, não está respondendo em pontos específicos da sua própria vida para então ser transformado, está à margem. Passam 5, 10, 15, 20 anos, tudo do mesmo jeito, os mesmos problemas se repetindo. Cego, mendigo à beira do caminho. Esse era Bartimeu. Mas, se cada um de nós, que de alguma maneira se encontrar nessa situação, ou em algum aspecto desse, se posicionar adequadamente, como Bartimeu fez, ainda assim, em clamor sincero, o Senhor confere poder a essa fé sincera que clama. E Ele derrama, então, das suas riquezas para suprir aquele que está empobrecido. Então, que o Senhor nos ajude nisso. Uma última pergunta, para nós encerrarmos. Você sabe o que quer? Você sabe o que precisa? Se o Senhor se colocar aqui agora, diante de você, se essa noite, em sonho, o Senhor te visitar, e te perguntar o que queres que eu te faça. Você sabe o que quer? Você sabe o que precisa, irmão? Porque essa é uma pergunta importante, não é? É quase que uma pergunta que já está respondida, não é? Quando Bartimeu clama, o Senhor pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Está quase que respondido, que ele quer recuperar a vista, não é? Mas eu quero fazer essa pergunta para você. Você sabe o que quer? Você sabe o que precisa? Você tem consciência da sua necessidade? Ou você tem avançado até o ponto de compreender que você não precisa de nada senão dele, irmão? Você tem avançado para aprender a responder, Senhor, eu preciso de ti. Se eu estiver cego, o Senhor me tomar pela mão e eu seguir cego, de mãos dadas com o Senhor, eu seguirei cego e feliz, agradecido, preenchido. Agora, Senhor, o que eu preciso é de ti, especialmente.
Tu és o amado da minha alma. A minha necessidade tem um nome: Jesus Cristo. É o amado do meu coração. Essa é a minha necessidade. Irmão, eu não quero nem citar outras coisas que nós podemos achar que necessitamos, porque elas são absolutamente espúrias diante dele. O que nós poderíamos dizer que precisamos? Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Ele é aquilo do qual nós necessitamos. E se nós não avançarmos nisso cada dia, então nós iremos nos desligando daquilo que ele é, para tentarmos nos envolver com coisas e acharmos que as coisas vão suprir as nossas necessidades. Porque ele não é um supridor de necessidades. Ele é um salvador. Ele quer se dar a nós, compreende, irmão? Ele está pronto a derramar-se. Nada pode impedir o seu amor de se derramar. Ele está pronto a se dar. E então, aquela resposta que o Senhor deseja receber, que Ele aguarda receber de nós: Senhor, eu preciso de Ti. Ele então vai responder: vai, a tua fé te salvou. Mas não é um vai, segue o seu caminho, né? Porque a atitude do Bartimeu, mais uma vez, prova que o que ele precisava era do Senhor. Ele não precisava ver, sair correndo e ir embora dele. O que a Bíblia diz? Que ele recobrou a vista. E foi embora? Não. Ele recobrou a vista e seguiu o Senhor pelo caminho. Que maravilhoso, irmão. Qual é a nossa condição? O que você precisa? O que você quer? Você quer seguir com Ele pelo caminho? Ele está disposto. Ele quer seguir conosco. Então, que o Senhor desperte nossos corações à luz dessas palavras. Amém. Podemos agradecer ao Senhor. 2 irmãos, por favor.